Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 7 de novembro, nós estamos com um alimento diário, essa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2. Deus nos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, está nos pregando o Evangelho diariamente, Senhor Jesus, porque o Evangelho é a maneira que a gente tem, Senhor Jesus, de receber o encargo de Deus, a direção dele. Ó Senhor Jesus, nós precisamos crer, precisamos ser simples, ó Senhor Jesus, e Ele vai nos ajudar a avançar. Por isso Ele está nos chamando para a gente viver o Evangelho, é para andar, andar no Espírito, dependendo dele. Senhor Jesus, se a gente viver no Espírito, a gente vai perceber que Deus é fiel. Ele vai nos ajudar a percorrer o caminho, toda essa jornada cristã, ó Senhor Jesus. E cabe a nós perseverar. Nós não podemos desistir, mas é o Espírito que vai nos manter com fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender a palavra, para a gente se firmar nela e também que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Chamados para trilhar o caminho da glória. Ó Senhor Jesus. O relacionamento de Paulo com a igreja em Tessalônica é de fato inspirador. De um lado, seu procedimento era semelhante ao de uma mãe que acalenta, alimenta e pega no colo seus filhos. De outro, sua conduta também era como a de um pai que exorta. E foi com essas credenciais de mãe e pai que Paulo pôde dizer: exortamos, consolamos e admoestamos. Querido leitor, é desse tipo de irmão que a vida da igreja precisa. Por vezes ouvimos alguém dizer: aquela irmã é uma mãe para mim, ou aquele irmão é um pai. Todos precisamos ser mães e pais uns dos outros. Mães que cuidam, alimentam, dão carinho. E pais que exortam, corrigem, consolam, admoestam. Ó Senhor Jesus. Paulo reforça a questão do rogo e da exortação, como se lê: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. E no final da epístola, mais uma vez ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Na igreja, precisamos de pais que nos admoestem. Tudo isso nos mostra como Paulo se preocupava com aqueles irmãos, de modo a estar sempre pronto a exortá-los como pai. Ó Senhor Jesus! Mas qual era a razão da exortação de Paulo? Leiamos: exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A expressão grega para viverdes é peripatel, que diz respeito ao andar diário e pessoal. Paulo estava convocando os irmãos a que andassem no dia a dia, de forma digna de Deus, que nos chama para seu reino e glória. Andar de modo digno é andar de acordo com a vontade de Deus. Mas por que Deus nos chama para andar de um modo digno? Porque Ele nos escolheu. Amado leitor, Deus escolheu você. Você mesmo que está recebendo esta palavra. Hoje, você está sendo chamado
porque foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Atenda a seu chamado, pois Ele é fiel e o ajudará a percorrer esse caminho. O que cabe a nós é apenas perseverar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ó Senhor Jesus! O chamamento de Deus se dá mediante a pregação do Evangelho, conforme lemos, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus ser proferida, é o Evangelho vindo até você. Esse Evangelho visa conduzir-nos a alcançar a glória. Este é o destino de nosso chamamento, seu reino e glória. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Pedro também reforçou essa questão do chamamento e nos deu importantes contribuições, como lemos aqui. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro confirma que nossa ida para a glória não será simples, mas mediante sofrimento. Contudo, esse sofrimento, quando comparado com a glória do reino, se torna suportável. Permaneçamos firmes e oremos uns pelos outros, pois queremos que todos cheguem ao destino final, o reino. Ó Senhor Jesus! A primeira vinda do Senhor Jesus foi precedida de uma proclamação e um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje, às portas de sua segunda vinda, nós também podemos perceber o chamamento de Deus para que nos arrependamos, isto é, tenhamos uma mudança de mente, de atitude e de postura. Vamos aguardar a vinda do Senhor como um soldado de seu exército, de prontidão. Ó Senhor Jesus! Se perguntarmos, quem quer o reino? Todos dirão, eu quero. Mas se perguntássemos, quem quer sofrer? Alguns iriam esmorecer. Não estamos com isso dizendo que devemos orar ao Senhor pedindo mais sofrimentos, pois os que nos são destinados surgem de forma espontânea e são suficientes. Nossa necessidade é perseverar, mesmo em meio a sofrimentos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Deus, Ele está nos chamando, né? Aqui a pergunta mostra, né, que Ele nos chama, né? A quem Deus chama, né? E para onde que vão ser os chamados? Senhor Jesus! Ele chama aqueles que Ele já escolheu. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Por isso a gente não deve esmorecer, não deve desanimar. Senhor Jesus, não é de acordo com a minha situação atual. Deus, Ele viu algo, Ele percebeu algo, por isso eu preciso perseverar. Senhor Jesus, eu posso ter 1000 motivos para desistir, mas eu só preciso de um motivo para continuar. O chamamento de Deus, a escolha de Deus. Ele nos chama para quê? Ele nos chamou para o seu reino e glória. Se Deus tivesse preparado um reino e uma glória para nós, já seria alegria suficiente, né, para a gente realmente ir na presença de Deus. Mas não, Ele quer nos dar o seu reino e a sua glória. Ó Senhor Jesus, isso deve nos despertar. Né? O reino de Deus, a glória de Deus é realmente algo maravilhoso, mas vem com um preço. E eu preciso estar atento até isso. Mas Ele mostrou para nós que Ele vai nos ajudar. Senhor Jesus, Ele vai trilhar o caminho juntamente conosco. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso perseverar. Perseverar até o fim. Perseverar, né? E me manter na presença de Deus. E me manter humilde. E me manter obediente. Simples. Senhor Jesus, para que o Senhor realmente possa nos conduzir em todas as coisas, o inimigo não nos engane, né, com uma falsa palavra, uma falsa direção, mas que a gente realmente esteja sempre ali, passo a passo, né, ali cada vez mais próximos do Senhor, conhecendo aquilo que está no seu coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor, Ele tem realmente nos chamado, né, e no resumo que o irmão fez, né, ele mostrou para nós que hoje no sábado tem duas questões, né. Tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto é a gente viver, né, de modo digno de Deus. Senhor Jesus, não é aquilo que eu penso ser digno, não é aquilo que o mundo apresenta como dignidade, ou a religião, ou o meu conceito da palavra, mas aquilo que Deus apresenta. Por isso Ele nos encoraja para viver de modo digno de Deus, andar no Espírito todo dia, né, um andar
peripatel, né, o andar pessoal. Senhor Jesus, mas tem que compreender que o andar pessoal é para o andar coletivo, é para o andar estoiquel, para cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos andar, né, Senhor Jesus. O segundo ponto, ele fala que ele está nos chamando, mas é para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, não é qualquer reino, não é qualquer glória, ó Senhor Jesus. Né, muitos cristãos pensam que, olha, hoje eu sou cristão, Deus vai me levar para o céu, eu vou viver lá no céu e vai ser bom, maravilhoso. Senhor Jesus, não é isso, é algo muito mais sério. O Senhor está nos chamando para um reino, né? No reino nós vamos governar juntamente com Cristo, vamos governar as nações. Senhor Jesus, isso não vai poder ser feito de qualquer jeito, né? E depois, né, que Deus lidar com todas as coisas negativas, né, Senhor Jesus, né, e começar, né, o novo céu, nova terra. O Senhor fala, né, que a nova Jerusalém vai descer do céu, né, não vamos precisar mais da luz do sol, né, o próprio Deus vai estar ali na cidade santa, né, Ele vai ser a nossa luz, ó Senhor Jesus. E ali, né, fala que vai ser feito um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, ó Senhor Jesus. Então Deus já mostrou para nós, olha, qual o requisito? Justiça. E se nós olharmos para nós mesmos, a gente pode se perguntar, será que eu sou justo? Senhor Jesus, será que a justiça de Deus é cumprida na minha vida? Então, o que é justiça? Justiça é a gente fazer aquilo que Deus deseja, não o nosso conceito, né? Ou uma outra definição da palavra justiça, que a gente também vê na Bíblia, é Cristo. Cristo, Ele nos justificou, Ele é a nossa justiça diante de Deus. Então, o que é ser justo? É ser Cristo, Senhor Jesus. Aí, ali Mateus nos alerta, né, que alguns queriam ser Cristo só nas coisas que Ele fazia. Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, pregamos o Evangelho, fizemos curas, sinais e milagres. Aí o Senhor fala, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né, Senhor Jesus, eu sempre defino iniquidade como algo que parece a vontade de Deus, mas não é. Né, porque a palavra iniquidade quer dizer sem lei. É você viver sem a lei de Deus. Não, meu irmão, mas olha, eu sempre obedeci a lei dos homens. Quando eu crio na Bíblia, eu obedeço a Bíblia, obedeço a lei de Deus que está aqui, Senhor Jesus. Mas, se você olhar o povo judeu, ele também fazia isso. E Deus reprovou a maioria deles. Ó Senhor Jesus. Então o que é obedecer a lei? A lei do Espírito que dá vida. É obedecer o caminho do Senhor. Por isso que Ele está nos chamando para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele já nasceu com a glória porque Ele era o próprio Deus. Mas quando Ele veio e se tornou homem, Ele deixou a sua glória e viver como um homem. Apesar de ter a vida de Deus dentro de si, ter todo o poder de Deus, Ele venceu tudo como um homem. O inimigo tentou, né, foi tentar o Senhor para que Ele usasse a sua glória, o seu poder, para que Ele deixasse a sua vida humana de lado. Mas em nenhum momento Ele deixou, Ele veio como um homem. Como homem, né, Ele alcançou uma glória superior. Por isso que Deus o aprovou e ao terceiro dia o ressuscitou. Ressuscitou como homem. E Cristo como homem foi ascendido aos céus. Né? Por isso que quando Ele ora, né, a gente já viu isso na palavra, quando Ele ora lá em João, Ele fala, né, Pai, me dá a Tua glória, a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então Ele mostrando que o seu viver humano, Ele precisava ser aprovado e receber a mesma glória que Ele tinha antes. Senhor Jesus. E é essa glória que Ele destinou para nós. Ou seja, a glória de Cristo como um ser humano perfeito. Né? Vários irmãos já falaram isso, né? O irmão Doni falava muito isso. Né? O irmão Ezra cita muito isso também. Né? Que a gente quer ser igual a Deus. Mas nem homem ainda a gente aprendeu a ser. Ó Senhor Jesus. Então a gente às vezes tem o nosso padrão, né, elevadíssimo. Não, porque tem que ser igual a Deus, não pode errar, não pode pecar. Mas a gente esquece que a gente é humano, a gente é falho. Então, em primeiro lugar, eu tenho que aprender a ser um homem como Cristo foi. Um homem que se compadecia, que era reto diante da palavra, não fazia o que queria, não falava o que queria, não ia onde queria, estava todo o tempo ligado no Pai, conectado. Senhor Jesus, por isso que Ele viveu sem pecado. Nós temos o pecado dentro de nós, nos influencia, nos atrapalha demais. Mas nós também temos a vida divina, temos o Espírito, temos o reino dentro de nós. E a gente precisa ser encabeçado por Cristo, por isso que Ele nos encoraja aqui.
Deus, ele é fiel. Ele vai nos ajudar a percorrer esse caminho. Senhor Jesus, a gente só precisa fazer o quê? Perseverar. Persistir. Senhor Jesus, em quê? Em exercitar o Espírito, em viver diante de Deus. Ó Senhor Jesus, o mundo, ele quer nos atrapalhar. Ele quer nos impedir de andar no nosso dia a dia. Por que a palavra está mostrando para nós que a gente precisa andar no dia a dia? Senhor Jesus, porque às vezes a gente acha que tem que viver no Espírito, lá no local de reunião. Olha, sábado vai ter reunião, domingo vai ter reunião, durante a semana vai ter reunião de oração e tal, mas aí durante o resto do dia eu dou só aquele tapa no alimento diário, só aquela lida rápida, faço uma oração de 2, 3 minutos, já está tudo certo. Senhor Jesus, eu não vivo no Espírito, não vivo na dependência de Deus, não vivo ali consultando o Senhor. Por isso que falou, anda de modo digno do Evangelho. Senhor Jesus, o Evangelho é a boa nova de Deus. Ele mostrou, olha, eu estou separando vocês de todos os povos da terra. E Moisés ali, quando vai falar com Deus, ele mostrou, Senhor, por acaso nós não somos diferentes de todos os outros povos da terra pelo fato de o Senhor andar conosco? Ali, pelo povo ficar murmurando, Deus falou que era para eles irem para Canaã, mas ele não iria. Senhor Jesus, para que ele não consumisse, a ira dele não consumisse o povo no caminho. Mas Moisés falou, olha, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Senhor Jesus. Então o Senhor falou, olha, a minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Senhor Jesus. A gente está vendo toda essa questão de reino. O reino é um descanso de Deus. Fica ali o 7º dia. Durante 6 dias Deus restaurou a terra, no 7º dia ele descansou. Cada período desse de um dia é 1000 anos. Pedro fala isso, Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele mostra as eras do Senhor, Senhor Jesus. Os primeiros 6.000 anos. A gente tem um livro maravilhoso do irmão Don que chama Os Terceiros 2000 Anos, onde ele mais ou menos classifica ali nos primeiros 2000 anos é a raça chamada, e a raça criada, Adão até os patriarcas, que foram chamados para servir a Deus. Depois, os segundos 2000 anos foram a era da lei, de Moisés até Cristo. E o terceiro 2000 anos é de Cristo até agora, Senhor Jesus. Então vamos passar mais ou menos 2000 anos. E quando o Senhor se manifestar, vai começar a era do reino, que vai ser um período de 1000 anos. Senhor Jesus, vai ser o 7º dia, o dia do descanso de Deus. Senhor Jesus, porque o inimigo vai estar preso, as nações vão ser governadas por aqueles que cresceram em vida, aqueles que são um com o Senhor, e os demais filhos de Deus vão estar sendo aperfeiçoados numa região fora da glória de Deus. Por isso que hoje ele nos chama para a sua glória. Quem experimenta a glória de Deus quer andar para frente, não fica parado e não anda para trás. Por isso eu estou mostrando para nós temos necessidade de perseverança. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ir diante do Senhor. Por isso que o mundo ele quer nos atrapalhar, ele quer nos impedir de andar. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós hoje, eu preciso andar no meu andar pessoal, todos os dias. Eu preciso extrair vida da palavra, preciso extrair direção de Deus para mim. Orar não só para falar com Deus, mas para ouvi-lo, para obter direção. Não é chegar na hora que eu quero falar, Senhor, agora eu estou com tempo, vem aqui e pode me usar, pode falar comigo. Não, é o dia todo. É na hora que o Senhor precisa. Eu preciso aprender a parar o que eu estou fazendo e obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que está nos chamando para trilhar um caminho de glória. Hoje, hora ou outra, a glória de Deus vai se manifestando em nós. Mas Ele quer que a gente tenha a glória permanente. Então a gente precisa ser cada vez mais inseridos em Deus. A gente já viu, o alimento diário anterior praticamente passou os últimos 6 meses só falando da questão da glória. A glória não é algo que Deus quer dar para nós. A glória é o próprio Deus. A glória é a presença de Deus. É a vida de Deus sendo manifesta. Então a gente tem visto que a expressão da vida de Deus não é conhecimento. A expressão da vida de Deus é amor. E como a gente vai ver esses 6 meses todinho, fé, amor e esperança. A minha fé é para com Deus. O que eu creio, o que eu recebo de Deus, o que se torna a minha constituição, o Evangelho de Deus que se torna o meu Evangelho, o meu viver, a vida de Deus que agora é a minha vida. É aquilo que eu estou vivendo. Senhor Jesus, tem o amor, é para quem? É para manifestar Deus para as pessoas. Quando eu não amo, eu uso conhecimento, eu uso sabedoria humana, só causo dano. Mas quando eu tenho o amor de Deus, eu não fico baseado na reação das pessoas.
eu passo a ter o amor de Deus que é incondicional. Eu vou estar ali sempre persistindo, como uma mãe que pega no colo, que acalenta, que acaricia. Senhor Jesus, também como um pai que encoraja, que corrige, que consola. Senhor Jesus, que direciona. Então, todos nós precisamos ser pais e mães. Não, as irmãs são mães, os irmãos são pais. Não, as irmãs como mães precisam aprender a ser pais, e os irmãos como pais precisam aprender a ser mães também. Senhor Jesus, para cuidar, alimentar, corrigir, também dar carinho, mostrar o amor de Deus. Quando a gente cuida de uma pessoa e ela vê o amor de Deus, aí o seu cuidado foi perfeito. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. E Ele nos chama para andar, né? Nos encoraja, né? E até fala para nós que nós precisamos ser esses irmãos, né? Senhor Jesus, né? Que vivem ali, né? Cuidando uns dos outros, né? Senhor Jesus, que vivem ali diante do Senhor, cuidando, alimentando. Ó Senhor Jesus, é desses irmãos, né, que a vida da igreja precisa, que todos nós precisamos. Ó Senhor Jesus, alguém que está ali alimentando, acariciando, né, encorajando a todo tempo. E Ele mostra para nós que tudo isso que Ele faz conosco tem um fim, né, Senhor Jesus. Paulo estava sempre pronto ali, né, para poder encorajar, para os irmãos viverem diante de Deus, né, levarem diante de Deus. Ó Senhor Jesus, Cristo estava chamando a gente para um viver diário, né, diante do reino, diante da glória, andar de acordo com a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para andar esse caminho. Né? Não só Ele nos escolheu, como Ele já nos chamou. Tem muitas pessoas que a gente ainda vai alcançar, vai pregar o Evangelho, ou seja, elas já são escolhidas de Deus. Mas a gente ainda não foi lá e não as chamou ainda para a glória de Deus. Uma hora elas vão ser chamadas. Mas acontece, nós que já temos o Evangelho, já cremos em Deus, já fomos escolhidos e chamados. Agora precisa andar de maneira digna, né? Um andar pessoal, um andar diário. Senhor Jesus, o irmão, ele fala na palavra que esse andar todos os dias é um desafio, porque o mundo quer nos distrair. Quer que não, vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo lá. Não, agora você tem direito a isso, direito àquilo. A gente pode fazer de tudo, amados. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Né? Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então eu preciso ver o que está me dominando. Se é a palavra, se é a vontade de Deus, se é o encorajamento de Deus. Ó Senhor Jesus, isso que Ele está querendo realmente nos chamar. Ele nos escolheu para a gente andar, né? Para a gente se envolver com as coisas de Deus. Porque se a gente se envolver com as coisas do mundo, a gente não vai conseguir andar. Agora, né, o Senhor está falando para nós que o Senhor, os irmãos falando conosco, né, através do Senhor, transmitindo aquilo que Deus quer. Como a gente viu já na leitura bíblica dessa semana, Paulo falando para os Tessalonicenses: olha, eu estou transmitindo para vocês o encargo de Deus e da parte de Deus. Não estou só falando palavra de Deus, mas eu estou falando aquilo que é da parte de Deus, ao que Deus mandou eu falar. Então é diferente. Senhor Jesus, é isso que nos leva a andar. O inimigo ele quer nos enganar dentro da palavra para a gente não andar, para a gente não obedecer, para a gente não perceber. Né? Então a gente vai, e os irmãos falando a questão da volta do Senhor. Jesus está voltando, então, olha, vou abandonar a faculdade, não vou estudar, não vou trabalhar, vou ficar aqui só em casa lendo a Bíblia. Não, ele fala, não, viver normal, é vivendo andando. Eu estou na terra, mas com os olhos no céu. Né? Por isso que ele fala que 2 vão estar no moinho, né? 2 vão estar no moinho, né? Uma vai ser deixada e a outra tomada. 2 estarão no campo, um será deixado e outro tomado. Estou fazendo as coisas normais do dia a dia, só que um está ligado em Deus e o outro não está. Um está andando diante de Deus e o outro está distraído. Senhor Jesus, por isso que Ele manda que esse andar, também segundo Mateus 7, 13 e 14, é andar num caminho pela porta estreita, num caminho apertado, é andar de acordo com a vontade de Deus. Não é fácil, mas o Senhor nos escolheu e nos chamou. Senhor Jesus, primeiro Ele nos escolheu, depois Ele nos chamou. Primeiro vem a eleição, né, Senhor Jesus. E se Ele nos elegeu e nos chamou, é porque Ele vai fazer. Mas eu tenho que fazer o quê? Insistir. O que cabe a cada um de nós? Persistir, perseverar. Senhor Jesus, porque Ele está nos chamando não é para qualquer coisa, é para a glória, para a sua glória. E Ele mostra para nós que nós estamos em sofrimentos, né? Não é um caminho fácil, é um caminho de deixar muita coisa para trás. Senhor Jesus, por isso o irmão está falando, não, mas aí eu vou largar tudo para servir a Deus.
Ó Senhor, não, você vai viver a sua vida normal, mas focado em Deus, no seu trabalho. E percebeu, eu estou aqui, vou trabalhar, daqui vai sair meu sustento, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, vou estar atento ao que está acontecendo ao meu redor. Senhor Jesus. E ele fala que se você ficar olhando para o sofrimento, você não vai avançar, mas se você olhar para a glória, se você olhar para a glória do reino, esse sofrimento passa a ser suportável, porque tem um objetivo. Senhor Jesus. E aí ele nos chama para o arrependimento. Na primeira vinda o Senhor nos chamou para o arrependimento, agora próximo da sua segunda vinda, ele também nos chama. O arrependimento que é uma mudança de mente, de atitude e de postura. Mudança de mente, né? Porque nós temos a nossa mente, que é a parte líder da alma, e a gente aprendeu muita coisa durante a nossa vida. A nossa mente, né? A nossa vida da alma, a nossa vida psique, né? A nossa alma, né? Senhor, nossa personalidade, nosso ser, nossa pessoa, está toda na nossa alma. E a gente aprendeu a viver, a fazer o que a gente quer, pensar o que quer, fazer o que quer. Por isso a Bíblia fala para a gente ter a renovação da nossa mente, né? Ser renovado por uma vida do Espírito, né? Interior. Então a nossa mente tem que mudar. Senhor Jesus, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente conhece a palavra, por isso a gente tem que estar atento ao que Deus está falando conosco. Por isso estamos falando aqui, né, que todas as vezes que a gente ouvir a palavra, é o Evangelho vindo até cada um de nós. E o Evangelho é que vai nos conduzir à glória. Não, mas já conheço a palavra, já conheço a Bíblia, já li a Bíblia toda, já li muitos livros. Você tem que ouvir o que Deus está falando hoje, agora. Por isso você tem que continuar tendo comunhão com o Senhor, continuar servindo. A gente já viu o exemplo de Paulo. Olha, resolvemos ir para tal lugar, o Espírito de Deus não deixou. Depois fomos para tal lugar, o Espírito de Jesus nos impediu. E aí depois passaram a orar, aí tiveram uma visão, né, que um varão da Macedônia está falando, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Né, Senhor, aí procuraram, né, oraram, tiveram comunhão e procuraram partir imediatamente para aquele lugar. Porque Deus o havia chamado. E olha a repercussão, né? Igreja em Filipos, igreja em Tessalônica, Senhor Jesus. Né? É o que a gente está estudando agora. Tudo fruto da obediência. Senhor Jesus. Não foi só Paulo ter uma visão e sair fazendo coisas. Ele viu, tem que pregar o Evangelho. Mas quando ele saiu para pregar o Evangelho, o próprio Espírito impediu. Você vai pregar o Evangelho, mas não do seu jeito, nem aonde você quer e nem como você quer. E ele foi simples e obediente e seguiu o Espírito. Mudou a mente, depois mudou sua atitude. Senhor Jesus, a gente precisa mudar nossas atitudes quanto à palavra. Não, já conheço, já sei. Isso é uma atitude que atrapalha muito. Ó Senhor Jesus. A gente também precisa mudar a nossa postura. Às vezes a gente fala, não, eu sou firme na palavra, eu sou firme nisso, eu aceito isso, não aceito aquilo. Senhor Jesus, o Senhor está preocupado com a nossa conduta, nosso viver. A gente fica nesse negócio de já conheço, já sei, não aceito, isso, aquilo, concordo, discordo. Deus é que tem que nos aprovar. Não somos nós que temos que aprovar a Deus. Ó Senhor Jesus, se a gente não mudar a nossa postura, as outras pessoas vão avançar e a gente vai ficar parado. A gente vai ser como o Paulo, ele fala ali, eu já falei várias vezes que essa também é a minha preocupação, que eu venha qualificar a muitos e eu mesmo ser desqualificado. Senhor Jesus, já pensou, você está lá na frente da reunião da igreja, conduzindo os irmãos, falando muita palavra, levando todo mundo, vem um arrebatamento do Senhor, você vê todos os irmãos irem embora e só você fica. Você qualificou a muitos, qualificou a todos, mas você foi desqualificado, porque a sua mente ficou velha, não estava ligada nas coisas do Espírito, sua atitude diante de Deus, né, não era uma atitude correta, uma atitude de vida, e sua postura, Senhor Jesus, sua firmeza, não era uma firmeza diante de Deus, era uma firmeza dentro daquilo que você concordava. Por isso o Senhor está me chamando para despertar, Senhor Jesus. A gente precisa mudar. Deus está nos chamando para mudar. Começou o Evangelho de Cristo falando, arrependei-vos que está próximo ao reino dos céus. E hoje da mesma forma a gente precisa se arrepender. Porque o reino dos céus não é uma questão de opinião, não é uma questão de quem sabe mais, mas é uma questão de vida e obra. Vida de Deus. O conto da vida de Deus permaneceu em mim. Não é quanta palavra eu recebi, eu entendi, mas é realmente, né, a gente recebe muito conteúdo, mas quando vem o fogo, vem as situações, vem os sofrimentos, o que sobra? O que resta? Só resta o ouro, a prata e pedras preciosas que Deus trabalhou em nós. O trabalhar do Pai, a redenção, o trabalho da redenção do Filho e a obra do Espírito.
Senhor Jesus. E o quanto Deus está permanecendo em nós, nossa constituição. Ou a gente já sai logo murmurando. Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando para nós, ele está proporcionando fogo, proporcionando sofrimento, tudo isso para a gente avançar. Mas para a gente avançar o quê? Cheio de realidade, cheio dos elementos divinos. Senhor Jesus. Porque aí quando se manifestar o reino, eu estou cheio da vida e da glória de Deus. Ó Senhor Jesus. E como mostrou, a gente não deve desistir, mesmo diante dos sofrimentos. Senhor Jesus. Nossa necessidade é perseverar. E como ele mostrou aqui, se eu comparar o sofrimento com a glória do reino, eu vou ver que dá para suportar, dá para aguentar, dá para avançar. Agora, se eu não comparar o sofrimento com a glória, ou seja, se eu não tiver glória, se eu não tiver experiência com Cristo, para comparar os sofrimentos, para botar na balança, eu não consigo avançar. Quem não compara, não avança, não aguenta. Mas para eu comparar, eu tenho que ter recebido algo. Eu tenho que ter visão. Senhor Jesus, eu tenho que ter material divino dentro de mim. Por isso que ele proporciona o fogo. Às vezes você acha que você fez um monte de coisa. Aí vem o fogo, não sobra nada. Aí você fala, Senhor, eu cuidei, sei lá, vamos dar um exemplo, Senhor, eu cuidei de 100 pessoas. Veio o problema, não ficou nenhuma. Agora, se você cuidou de 100 pessoas e uma permanece, aí você olha, bom, aqui pelo menos, aqui pelo menos eu dispensei um pouco de ouro, prata e pedras preciosas. E às vezes acontece também, você cuida de 100 pessoas, vem o fogo, some todo mundo. Senhor Jesus, depois de um tempo, elas vão retornando. Por quê? Porque ficou ali, algo que você fez ali, algo que você fez diante de Deus, permaneceu. Ó Senhor Jesus, que o Senhor está me chamando para realmente dar frutos e frutos que permaneçam. Os primeiros frutos são os frutos interiores. Uma mudança de vida, mudança de postura, de atitude, de perseverança, de andar e viver no Espírito. O andar e viver no Espírito todos os dias tem um objetivo. É o andar coletivo da igreja. Tem o andar peripatel e o estoiquel. O andar peripatel é pessoal, como mostrou aqui, É viver de maneira pessoal diante de Deus. Eu vou estar sempre tendo comunhão com Deus, me relacionando com Deus, indo diante dEle, desfrutando a sua palavra, tendo comunhão com Ele. Ó Senhor Jesus, não ficando nos conceitos, mas indo diante dEle. E tudo isso precisa gerar o andar da igreja. O andar estoiquel, o andar com uma meta. O andar coletivo. Então o andar pessoal é para o andar coletivo. O andar pessoal desenvolve os dons são para o aperfeiçoamento. O andar da igreja. Senhor Jesus, todos nós precisamos andar e levar os irmãos a andar. E como ele falou, tudo isso é mediante a pregação do Evangelho. É a palavra de Deus nos alcançando, a glória de Deus nos alcançando, o seu reino se tornando cada vez mais real em nós. A gente não vai ver com visível aparência, mas a gente vai ver ele dentro de nós, se manifestando pela vida de Deus em nós, pelo amor de Deus em nós. Mas como mostrou, mas se eu não tenho um viver, se eu não tenho algo para comparar, eu não vou aguentar. Eu vou comparar depois Deus com qualquer outra coisa. E aí eu não vou perseverar. Para perseverar, tem que ter esperança. Mostrou, Fé para com Deus, amor para com os irmãos, esperança na volta do Senhor. Que o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso aguardar um galardão, porque eu estou buscando Ele. Quando? Nas reuniões da igreja, no andar coletivo? Não, é no andar pessoal. Senhor Jesus. É no andar todos os dias, mas que produz um andar junto dos irmãos, um andar que encoraja. A primeira frase do diário de hoje falou, o relacionamento de Paulo com a igreja de Tessalônica é de fato inspirador. Vivia no Espírito, que inspirava outros a viver no Espírito. É isso que o Senhor está me chamando. Eu vivo na minha vida pessoal diante de Deus, e quando eu chego perto de outros irmãos, eles sentem ali o perfume de Cristo exalando, eles sentem ali a vida de Deus, e se inspiram, sentem vontade de perseverar, de avançar. Esse é o cuidado de Deus para nós, não nos deixa sozinho, e nos introduziu num corpo, um corpo vivo. É o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Vamos obedecê-lo, vamos viver de modo digno da glória do Senhor Jesus, aquela glória que Ele alcançou como homem. E hoje, como homem, nós não vamos roubar a glória de Deus, nós vamos entregar tudo na mão dEle, vivendo de modo digno do chamamento de Deus, vivendo de modo digno para entrar no seu reino e glória.
Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a caminhar todos os dias, a todo o tempo. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.